eu acho que se nós fizermos um processo político na realidade desse país, em que para governar seja necessário conversar com Lula, conversar com Fernando Henrique, para mim não tem nenhum problema. É uma nova qualidade da política. Mas só é possível fazer isso quem está disposto a quebrar a velha polarização, não é? Que o Fernando Henrique diz que o PT e o PSDB ficam brigando para ganhar o poder, para ver quem vai liderar o atraso. Chegou o momento de ter alguém que se dispõe a liderar algum avanço. E o avanço é esse, reconhecer as conquistas, caminhar rumo aos novos desafios e ter uma agenda que seja uma agenda estratégica para o Brasil. Aí entra a pergunta do Gabriel, será que essa agenda, será que o Eduardo Campos consegue catalisar os anseios dos jovens transmitidos nas manifestações de junho? E se a rede vai andar aqui no Acre junto com o PSB, que integra a Frente Popular? Olha, a rede, primeiro essa pergunta que você falou, né, de catalisar. Quando me perguntavam, depois das manifestações de junho, né, quem vai ganhar com essas manifestações? E quem vai catalisar isso tudo? Muita gente apontou para a senhora. Mas eu dizia, antes de querer catalisar, o que for, a gente tem que metabolizar tudo isso que está acontecendo. O que está acontecendo é um processo muito complexo e profundo. Nós estamos saindo de uma situação em que a política se dava em bases muito claras e muito estáveis. Hoje o mundo inteiro está vivendo um processo de transformação na política. Não é mais o velho ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG ou pelos líderes carismáticos. Hoje é o que eu chamo de ativismo autoral, que você se referenciou ainda há pouco. Esse novo ativismo, você não tem como achar que você vai faturar, que você vai catalisar ou qualquer coisa do ramo. Ou você tem uma proposta, uma prática que seja coerente com aquilo que eles estão buscando, ou que é o anseio desses movimentos, não é? Ou você não tem como ter qualquer forma de fazer com que eles possam vir para cá ou para lá. Eles são completamente autorais. E o grande desafio é fazer com que esses movimentos, né, eles não tenham uma pegada puramente hedonista, fragmentada, que sejam capazes de continuar pensando e debatendo aquilo que é o interesse coletivo, o interesse público. Mas isso é muito claro na agenda deles. Eles querem saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança com padrão FIFA. São pessoas que estão interessadas no bem comum, com uma consciência política muito grande. De sorte que eu acho que a ideia de que vamos catalisar ou não catalisar é fora desse processo. Em relação à rede, o PSB tem uma aliança com a Frente Popular aqui no Acre. O PSB tem autonomia, a rede tem autonomia. Nós ainda não fizemos esse debate, vamos fazer esse debate dentro da rede e depois vamos conversar com o PSB, a rede aqui no estado do Acre. Mas vamos fazer isso com tranquilidade, sem afobação, sem nenhum tipo de sectarismo. Nós não somos os donos da verdade, nós não queremos nem devemos ter uma atitude arrogante. Eu acho que a arrogância também é um dos grandes atrasos na política. Vamos fazer esse debate considerando, sobretudo, aquilo que nos interessa muito na rede. É o programa. E quais são as bases de coerência para esse programa? A senhora, obviamente, não faz mais parte do PV, mas quando a senhora ingressa no PV e traz um outro integrante histórico do PT, que é Henrique Afonso, e depois a senhora, por questões também programáticas, de discussão interna dentro do partido, a senhora sai do PV, a senhora deixa um órfão lá, que foi o Henrique Afonso. E ele me disse aqui no Gazeta Entrevista que gostaria de ter o seu apoio a um novo projeto para o Acre, a uma terceira via. E Henrique Afonso se alia à oposição de Bocalhon e Petecão. Como é que a senhora avalia isso? E se a senhora aceitaria conversar com essas lideranças ou pensar um projeto de terceira via, como Henrique Afonso disse aqui no programa? Não, primeiro, o Henrique não é um órfão dentro do PV. Não é? Quando eu saí do PV, nós fizemos uma discussão com todos aqueles que se dispuseram a fazer essa discussão no movimento Nova Política, e os que ficaram no PV ficaram porque fizeram uma avaliação consciente
e decidiram ficar, mesmo com todos os problemas que tinha o PV na figura do seu presidente Pena. O PV tem um programa muito bom, identificado com a questão da sustentabilidade, tem militantes comprometidos com essa agenda, mas, infelizmente, tem um modelo completamente verticalizado na contramão de tudo que está acontecendo em relação aos processos internos. Foi capaz de deixar à margem uma figura como Aspásia, como Alfredo Sirquis, que teve que sair do partido, mesmo o Gabeira, que continua no partido, mas com certeza deve ter uma série de críticas a esse processo burocrático que se transformou o PV nacional. Então, os que ficaram de forma consciente. E, obviamente, que fizeram seus movimentos políticos. Eu nunca discuti com o deputado Henrique Afonso a ida dele para apoiar o Bocalhão ou o Petecão, ou quem quer que seja. Ele não fez essa discussão, nunca fizemos, até nem tinha obrigação de fazê-lo, porque eu estava no movimento da rede. Ele é uma pessoa do PV, mas, obviamente, que é um deputado que tem uma contribuição histórica na realidade política do nosso Estado. Mas eu... A senhora não sentaria para discutir projeto Não é uma questão de sentar. Eu quero discutir programas, eu quero discutir ideias que sejam coerentes com o desafio do desenvolvimento sustentável. E a ida para dialogar com a candidatura do Eduardo Campos foi para que essas ideias elas continuem sendo debatidas nas eleições de 2014. E é claro que isso não se encerra nas eleições. Não é? Eu não quero participar de nenhum processo com base em mero pragmatismo. Eu quero discutir ideias, eu quero discutir propostas e, sobretudo, uma coisa que eu tenho dito e conversado muito com o Eduardo. Essas eleições elas não vão ser marcadas por quem tem estrutura, tempo de televisão, dinheiro. Essas eleições serão marcadas por quem tem uma postura. E é por isso que nós começamos, eu acho, da forma correta. Vamos discutir programa, vamos discutir quais são as bases que darão sustentação a esse programa. Se isso prosperar, coerente com a ideia da nova política, coerente com a ideia de manter as conquistas, o desafio do desenvolvimento sustentável e ampliar os novos desafios, e, sobretudo, mudar a política ampliando a democracia, poderemos fazer uma aliança eleitoral. Isso está dito desde o primeiro dia, em todas as entrevistas, no discurso que eu fiz. E eu estou dizendo a mesma coisa o tempo todo. E a Rede Sustentabilidade é um partido, tem a sua independência, o PSB é um partido, tem a sua independência. E o que nós estamos construindo são espaços e pontos de convergência que, no plano nacional, temos caminhado, e caminhado muito, nos estados, estamos caminhando muito mais do que imaginam aqueles que pensam que nós não haveremos de encontrar soluções para as dificuldades que hoje estão sendo manejadas pelo PSB. De sorte que aqui no estado do Acre eu quero ter toda a tranquilidade, sobretudo de manter a coerência com a minha trajetória histórica de vida, não é? Porque eu não posso controlar a vida dos outros, mas pelo menos a minha, né, eu tenho que fazer um esforço para manter a coerência. Temos mais perguntas dos internautas, como essa, por exemplo, do advogado Ednei Muniz. Alan Rick, pergunte sobre a polêmica do pedido de demissão de Marina da Secretaria de Educação, do cargo de professora, que Marina já estava licenciada há muito tempo. Me responda no próximo bloco e vamos para mais perguntas dos internautas. Você não pode perder. Até já!